Cheguei, eu sou o Cadu Menezes e esse é o canal Corre Cadu e eu estou aqui na Praça da Prainha. Sabe onde é que fica a Praça da Prainha? Não? E Praça 28 de Setembro, ajuda? Também não? Bom, a sorte nossa é que em 1910 ela se tornou a Praça Mauá e é aqui que começa a meia do Porto 21K. Vamos lá! Meus amigos, pense num lugar onde você conseguiu reunir um capitalista do século XIX, prostitutas, marinheiros, tropeiros, artistas da Rádio Nacional, malandros, entre outros, num único lugar. Essa é a praça mais cosmopolita dessa cidade, a Praça Mauá, que se reinventou ao longo da história. E nós vamos contar a história dessa praça e a história daquele cara ali, ó, que está a 8,5 metros de altura, numa estátua em tamanho natural, que é o senhor Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Ah, me diz aí, mas que Mauá, tem ir lá pra Praça Mauá. Chegou a hora, quase passando embaixo do pórtico de largada, 21 km da meia do Porto, um dos percursos de meia maratona mais desafiadores do Rio de Janeiro. Mais difíceis! Chegou a hora, 2 túneis, cara, 5 km dentro de túnel. Vamos lá, valendo! Se eu tô sem brilho, estrela guia, se há no barco uma varia, vou pra lá. Meio adernado meu navio, retomo o rumo, encontro o fim. Num samba do melhor que há, meu corpo tá lá. No cais eu ressurjo, é como se o Meyer brotasse à beira-mar. Beleza aí, o representante aí do papo de corrida. Aí, Theo, Fernando, vamos lá. Vamos lá, tudo tranquilo. Quem sacanear, encare, não fujo. Eu sou marujo da Praça Mauá. Avenida Rodrigues Alves. Cara, toda vez que eu passo aqui nessa avenida, eu olho pro céu, cara, e eu consigo ver o céu. Uma coisa que era impossível há uns anos atrás. Olha que tá vindo aqui. Bora! Olha o meu pajé na minha frente. Bom, aqui, cara, na Avenida Rodrigues Alves, passava antigamente a perimetral, que a gente vai falar já já dela, que era uma via expressa, é um viaduto que passava aqui por cima e ligava a Avenida Brasil, zona norte do Rio, ao centro e zona sul. Só que, cara, essa avenida, quando ela foi construída, ela isolou a Baía de Guanabara, isolou a paisagem do mar com a cidade. Então, cara, ela foi o sinônimo de um divórcio. A cidade deu as costas pra Bahia e a cidade era horrível, cara. Isso aqui era horrível. Luz solar não entrava aqui. Era um lugar escuro, perigoso, horroroso. Só que depois de alguns anos aí da construção, começaram a pensar na possibilidade de implodir isso, cara. Derrubar ela e acabar com essa avenida. Anos e anos se passaram, até que em 2014 ela foi demolida para poder fazer as obras do Porto Maravilha. Então, não tem mais perimetral, paisagem aberta. Hoje o dia não tá muito bonito, mas, cara, tá fresquinho, tá bom pra caramba pra correr. Aqui do meu lado, em frente à virada, é a rodoviária Novo Rio. Então aqui que os ônibus interestaduais chegam e saem do Rio de Janeiro. Virou? Vamos lá? Rodrigues Alves agora, uma visão que era impossível há uns anos atrás. Vou colocar uma foto aí de como é que era isso aqui. Em São Francisco da Prainha eu gostei de uma cabocla da Pedra do Sal. Vamos lá, ainda tô aqui na Rodrigues Alves. Daqui a pouquinho vou pegar o primeiro túnel, túnel Marcelo Alencar. O túnel, cara, que substituiu essa perimetral que passava aqui por cima. Então, como ali na frente a gente tem a Praça Mauá, que é o nosso objeto hoje. Eu vou correr caminhando. E aí? Fala, Caduzinho. Beleza? Como é que tá? Fala, canal.
Beleza, meu velho? Vamos lá. Boa sorte. Esse corre fácil. Porra, cara. E aí, então, pra não atropelar literalmente a Praça Mauá, construíram esse túnel que tem, cara, 3,5 quilômetros. Nós vamos passar por ele. Mais na frente a gente vai passar por um outro de 1,5 km. Então a gente vai totalizar nada mais nada menos do que 5 km de túnel nessa prova. Então, o Visconde de Mauá nasceu em 1813 lá no Arroio Grande, no Rio Grande do Sul. Foi trazido para o Rio de Janeiro por um tio aos 5 anos de idade, porque o pai dele tinha sido assassinado, a mãe dele se casou novamente e o marido lá, o novo marido da mãe, não aceitava os filhos do primeiro casamento. Então a irmã dele foi morar lá com o marido que arrumaram pra ela. Ela tinha 12 anos e ele com 5 anos veio pro Rio de Janeiro. E aí foi trabalhar num armazém, onde ele se tornou ali um tipo de faz-tudo de um velho português que, além de comercializar produtos que vinham, né, de Portugal para cá pro Brasil, também comercializava escravos. Mauá prosperou nos seus negócios, cresceu dentro da empresa, e aí o seu patrão, cara, ele faliu. Aqui, o Mauá não, Irineu Evangelista de Souza, ele conseguiu liquidar todas as dívidas do patrão, para que ele não falisse e ainda ficasse endividado. Cara, o desempenho dele com números era impressionante. Até que um escocês, vendo, né, toda a desenvoltura dele, contratou ele para trabalhar numa de suas indústrias, onde ele futuramente se tornou sócio, depois dono da empresa. Cara, Barão de Mauá foi o primeiro industrial brasileiro, o primeiro banqueiro brasileiro. Primeiro não, porque na verdade o primeiro banqueiro brasileiro foi Dom João VI, em 1808, quando chegou aqui, fundou o Banco do Brasil. Mas 20 anos depois foi embora e levou tudo. E o Banco do Brasil fechou. Cara, o Mauá reabriu o Banco do Brasil, construiu a primeira estrada de ferro do Brasil, colocou lâmpadas a gás, primeiras lâmpadas a gás do Brasil. Foi ele que iluminou a cidade do Rio de Janeiro. O cara construiu o primeiro estaleiro, o cara construiu as primeiras grandes fábricas que surgiram aqui nesse país. Ou seja, ele é um pioneiro, cara, um capitalista de mão cheia, que tinha uma visão muito além do seu tempo, no período que o Brasil ainda era um país que negociava escravos. Ele não aceitava a escravidão aqui no Brasil. Por quê? Porque escravo não ganha salário, e se não tem salário, não tem dinheiro girando, cara. Então, o cara com uma visão liberal, uma visão de comércio, ele queria o quê? Pessoas trabalhando, produzindo, ganhando dinheiro para comprar mais mercadorias, que produziria mais, e assim sucessivamente. Ou seja, a roda, ela ia girar, cara. E os escravos não permitiam que isso acontecesse com o Brasil. Escravo não recebia salário, então não tinha capacidade de comprar nada. Consequentemente, o comércio era restrito a um grupo muito pequeno de pessoas. Que, incentivada pela grande Nora Ney, tentou a vida de canto. Por aqui, muita subida. Estamos já subindo o túnel. Daqui a pouquinho cheguei ao final dele. E a sensação aqui dentro é de um forno micro-ondas. Sensação claustrofóbica. É, isso aí. Cara, horrível. Mas o desafio é esse. O legal dessa corrida, o diferencial dela é justamente esse. E aí, como é que tá correndo o túnel? Tá. Sugado, né? Mas vamos indo, né? Parece um forno, né? E olha que não tá nem sol, hein? E João da Baiana, louco por matizes, provou com caiana, depois pulou no mar. Dando continuidade à nossa história, cara, a Praça Mauá, ela está integrada à região portuária do Rio. Então ali, durante o século XVIII e XIX, foi a principal porta de entrada do Brasil, cara. Nem só para o Rio de Janeiro. Lembrando que a capital do Brasil ficava aqui no Rio de Janeiro. Então, tudo que acontecia aqui. E todos os produtos que saíam e
que chegavam saíam exatamente daquela região da Praça Mauá. Ali tinha uma prainha, então a praça em volta da prainha, onde ficavam, né, todos os produtos que eram descarregados, ela ficou conhecida como Praça da Prainha. E esse nome durou aí até 1879, quando ela foi rebatizada de Praça 28 de Setembro. Por que 28 de Setembro? Cara, 28 de setembro é a data da assinatura da lei, cara, do ventre livre. Para quem não sabe o que é a lei do ventre livre, que todas as escravas que estivessem grávidas, o filho ele já nasceria livre, não seria mais um escravo desde o ventre. Então, o Brasil nesse período já estava começando, né, a surgir as ideias da abolição da escravatura. Por quê? Porque o Brasil estava totalmente influenciado pelos ingleses. E a visão dos ingleses em relação às colônias era muito diferente da visão de Portugal e Espanha. Os ingleses acreditavam que os escravos eram uma força de trabalho e, se assalariados, poderiam gerar renda. E aí, ó, Marcelo lá. E aí, cara, as ideias anti-escravidão, né, elas estavam muito presentes. O próprio Barão de Mauá era completamente contra a escravidão. Ele dizia que ele jamais teria um escravo. Mas aquele nome lá de 28 de setembro não pegou muito não. Todo mundo continuou chamando a praça de Praça da Prainha. Até que em 1910 ela foi reestruturada, reinaugurada. Então o volume de cargas ali no porto era muito maior. Então eles precisaram ampliar o porto e fazer um terminal de cargas, né? Ou seja, melhorar a estrutura. Afinal de contas, no início do século XX, o Brasil já era uma realidade. Então, eles construíram ali a praça que levou o nome do Barão de Mauá, que era o grande incentivador de tudo isso lá no século XIX. Tudo dentro do planejado, porque eu queria chegar exatamente aqui nesse ponto quando eu estivesse falando sobre isso. Falei que em 1910 inauguraram aí a Praça Mauá, só que na verdade ela foi uma integração com essa avenida aqui, ó, que é a chamada Avenida Central. Cara, Avenida Central, que você não conhece mais por esse nome, porque depois ela foi rebatizada para Avenida Rio Branco. E essa região aqui da Avenida Central era o centro antigo do Rio de Janeiro. Só que, cara, o Rio de Janeiro, essa região central, era uma região que era tomada por cortiços, cara. Cortiços eram construções como se fossem vilas, né? Só que as construções eram muito precárias. Moravam muitas pessoas nesses cortiços, não tinha nenhum sistema de saneamento, era um banheiro único para todo mundo, era um ambiente completamente insalubre e propenso aí a diversas doenças. Cara, essa região era o caos, era horrível. E o prefeito Pereira Passos resolveu fazer então uma reforma, cara, urbanística na cidade e trazer os traços, cara, de Paris, que era uma cidade que tinha sido reinventada em 1870, reconstruída dentro de um padrão mais moderno. E, cara, foi exatamente isso que ele resolveu fazer aqui também. Nesse complexo, então, urbanístico aqui desse novo Rio, foi construído a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal, ali onde é a Câmara do Rio, também é uma construção desse período. E essa região aqui que eu tô passando em frente agora é a região do passeio, cara. Tem aqui a Praça Paris, que é exatamente uma praça que faz referência ao movimento, né, cultural e urbanístico lá do século XIX, que deu, né, a cara desse novo Rio. Se você olhar para a Praça Paris, ela é completamente simétrica, ou seja, tudo que tem de um lado da praça tem do outro lado. As árvores são todas plantadas na mesma direção. Simetria era uma das características do paisagismo francês. Diferente daqui do Aterro do Flamengo, que ele já tem um paisagismo mais voltado para a arquitetura ou para o urbanismo inglês, onde é completamente assimétrico. São árvores plantadas sem muito padrão, né, de distância ou de espécies, coisa parecida. Então, a gente tem duas coisas aqui. Estamos aqui na parte inglesa e ali
a parte francesa do Rio de Janeiro. Ah, não quis aí mais que Mauá, ir lá pra Praça Mauá, relembrar. Se eu tô sem brilho, estrela guia, se há no barco uma avaria, vou pra lá. Meio adernado meu navio, retomo rumo, encontro o fim. Em 1929, a gente tem uma quebra aí desse padrão europeu, francês, né? Que a gente constrói um prédio, cara, com um padrão mais americanizado, um arranha-céu, inaugurando aí a tendência da verticalização dos prédios no centro do Rio. E esse edifício é o edifício à noite que a gente vê lá na Praça Mauá, bem no centro ali da Praça Mauá. Então ele foi o primeiro arranha-céu do Brasil. Do Brasil não, cara. O primeiro arranha-céu da América Latina e o primeiro prédio em concreto armado com mais de 100 metros no mundo. Ele tem 22 andares, tem 102 metros. Então ele inaugurou aí uma tendência da construção a partir da década de 30, que eram os edifícios de concreto armado. E lá, cara, funcionou a Rádio Nacional durante muitos anos, né? O Brasil não tinha TV, então tudo, as rádios, né, era o principal entretenimento aí da população. E lá tinha os programas de auditório com diversos artistas que se consagraram ao longo dos anos. E ali também se tornou uma zona de prostituição, já que era a região portuária. Então não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. E a Carol, vou aproveitar a Carol tá aqui do meu lado, ela pode dizer isso, porque o canal dela, se você não conhece, é o Viajar Correndo. Então ela viaja por aí e ela pode falar o que acontece lá fora. Mas zona portuária e zona de prostituição é quase que sinônimo. Vários locais do mundo. Mas hoje em dia tem tido uma tendência de reorganizar essas áreas para virarem pontos turísticos. Isso é muito positivo. Exatamente. E é o que está acontecendo ali na Praça Mauá. Então, na década de 40, 50, aquela região da zona portuária do Rio, ela se tornou, bom dia, um dos principais pontos de prostituição da cidade. Até porque os ônibus também, que vinham da Baixada e do subúrbio do Rio, eles paravam ali na praça. Até que na década de 50 eles construíram uma rodoviária, que é a rodoviária Mariano Procópio, que está lá o esqueleto dela até hoje. Só que onde ela existe, onde ela existia, na verdade, agora está o MAR, né, que é o Museu de Arte do Rio. Museu de Arte do Rio. Falhou aqui a memória. Acabei de lembrar de uma coisa aqui que eu esqueci de falar, uma informação muito importante. O arquiteto Joseph Diri, que hoje leva o nome do prédio lá, que era antigamente chamado de prédio à noite, ele que projetou também o Copacabana Palace e o Palácio das Laranjeiras. Então tem uma importância histórica aí na cidade do Rio de Janeiro, as suas construções. Galera, eu não vou burlar a prova, mas preciso de uma parada estratégica urgente. Daqui a pouco eu volto. De volta aí ao ponto que eu parei, cara. Mas, sabendo não, velho. Tive que parar ali, porque senão não ia chegar até o final, não. Eu ia chegar bem mal. Eu escolhi esse ponto, exatamente esse ponto, para começar a falar da década de 70. Por quê? Porque exatamente aqui, onde eu estou passando agora, terminava a perimetral. A perimetral, então, começou a ser construída na década de 50 para 60, só que ela foi sendo construída por parte, né? E na década de 70 ela estava totalmente construída e vinha até aqui. Cara, a perimetral, ela, como eu já falei, ela causou um divórcio entre a cidade e a Baía da Guanabara. Então quem vinha pela Bahia não enxergava a cidade, quem estava na cidade não enxergava a Bahia. Então o Rio de Janeiro literalmente deu as costas para a Baía de Guanabara a partir da construção da perimetral. E isso aqui, cara, era uma área sombria. Então ela passava exatamente aqui em cima. Ela começava aqui e ela passava por cima da Praça 15, da Praça Mauá, Rodrigues Alves, e emendava ali na Avenida Brasil, depois ali da rodoviária, na região do Caju. Alguns projetos aí de demolição começaram a ser
pensados, né? Só que o que fazer com o trânsito? Porque descarregava ali um volume muito grande de carros que passava naquela região. Até que para as Olimpíadas de 2016 ela foi implodida. Então jogaram ela no chão, construíram aquele túnel Marcelo Alencar que a gente já passou. Então o túnel Marcelo Alencar substitui, né, o que era a perimetral. Construíram a via binária que a gente passou lá no início e também o túnel 450 que a gente vai passar daqui a pouco. E aí abriu completamente a paisagem daqui dessa região. Então hoje temos luz, cara. Hoje essa parte da cidade voltou a existir, foi revitalizada e aí construiu-se a chamada Orla Conde, que é onde a gente começou a passar aqui agora. Então a Orla Conde, ela pega desde aqui da Praça 15 até lá no Aquarrio e ela vem beirando toda aqui a extensão da Baía de Guanabara nessa região. Então aqui, Praça 15 de Novembro, cara, aqui em cima passava a perimetral. Vou catar uma foto aí na internet, vou colocar para vocês que não conhecem a cidade, ver como é que era. Então, essa região aqui é uma paisagem completamente aberta e ali segue a Orla Conde. Só que a gente vai virar aqui no Paço Imperial. Primeiro porto, aqui primeiro porto do Rio, século 17, 18 ainda. Foi restaurado aí essa região. O mar vinha até aqui, a região ali toda aterro. E aqui do lado é o Paço Imperial, que foi a primeira moradia aí de Dom João VI quando ele chegou no Brasil. Em São Francisco da Prainha eu gostei de uma cabocla da Pedra do Sal, e incentivada pela grande Nora Ney, tentou a vida de cantora ali na Rádio Nacional. Empresa de Correios e Telégrafos, tá aqui, Centro Cultural dos Correios, e aqui o CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, que é o Banco do Brasil, fundado lá por Dom João e depois refundado pelo Barão de Mauá. Então aqui ele ergueu um banco, né, que financiou as principais obras de revitalização do centro, progresso e industrialização, principalmente na construção naval e também na construção ferroviária. Uma das coisas interessantes também da construção da perimetral é que quando ela passou ali em cima da Praça Mauá, foi uma briga muito grande entre a Igreja Católica e a União, a Marinha do Brasil. Por quê? Porque a perimetral ou ela tinha que passar por dentro do Mosteiro de São Bento ou por cima do Distrito Naval. Cara, sabe quem ganhou a briga? A Igreja Católica, cara. O Mosteiro de São Bento tá aqui na frente. Ela ficou muito próxima ao mosteiro, mas não ocupou a área do Mosteiro de São Bento. E ela passava aqui exatamente em cima do Distrito Naval, que é essa região aqui. A Avenida 1º de Março ficou para trás. Cara, 1º de Março, data de fundação da cidade do Rio de Janeiro. E aqui, agora o túnel Rio 450. Bom, esse túnel foi inaugurado no dia 1º de março de 2015, exatamente quando a cidade completou 450 anos. E ela foi uma das rotas aí de escoamento por conta da derrubada da perimetral. Chegou a hora então de falar de uma Praça Mauá mais moderna, de uma Praça Mauá que agora olha para o futuro, cara, que enxerga o amanhã. Então, uma praça aí marcada por um passado, né, meio tenebroso, teve seu auge, sua glória, seu declínio, e hoje ela ressuscitou com essa Orla Conde e com esse complexo, né, que é o Boulevard Olímpico, construído aqui a partir de 2015, 2016. Então, nós temos ali a presença do Museu do Amanhã, que é uma obra fantástica. O Museu do Amanhã ele foi construído onde era ali o Pier Mauá. O Pier Mauá serviu durante muitos anos ali como área de embarque, desembarque de containers, né? Só que ele foi construído em 1949, pensando na Copa do Mundo de 1950. Então ele foi construído para receber os dois maiores transatlânticos que tinham na época.
esqueci o nome dos transatlânticos. Bom, me perdoa, mas cara, tô no quilômetro 19. Então, esses transatlânticos, né, viriam para cá trazendo os turistas europeus que iriam assistir a Copa do Mundo. Cara, sabe quantos transatlânticos aportaram ali em 1950? Essa aí não vai cair no Enem, mas eu te respondo: nenhum. A Europa estava devastada, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, todos os recursos sendo gastos aí com a reconstrução da Europa. Tanto é que a Copa do Mundo foi no Brasil, foi na América do Sul por causa disso, né? Porque a gente estava saindo da Segunda Guerra Mundial. E aí então ninguém veio pra cá, cara. Simplesmente nenhum europeu. Quer dizer, deve ter vindo alguém, mas não em transatlântico. Então construíram aquele porto ali que caberia, né, esses dois navios que eram os maiores aí da época, só que eles não apareceram aqui. Seu nome Conceição, feito a igreja, fazia um peixe. Cara, não tem mais perna, aqui é o coração. Esse túnel, apesar de mais curto, eu acho ele bem pior que o outro. Essa subida aqui é muito forte, cara. Então, pra mim é um desgaste muito grande. E a gente viu ali atrás, passou no quilômetro 19 dentro dele. Tá bravo. Quilômetro 20, saímos do túnel, passando aqui embaixo do Moinho Fluminense. E queria falar um pouquinho dele também, porque aqui no Moinho foi o principal local de fabricação aí de farinha na América Latina durante muitos anos. Mas cara, sabe qual é o mais legal? É que o alvará de funcionamento do moinho foi assinado em 1887 pela Princesa Isabel. E por que eu quis falar disso? Porque a Princesa Isabel, um ano depois, assinou a Lei Áurea, que é a lei que libertava os escravos. E hoje é dia 13 de maio. Dia 13 de maio de 1888 foi o dia, então, que a Lei Áurea foi assinada. Então hoje nós temos aí o aniversário, né, da abolição da escravatura no Brasil. Cara, a Princesa Isabel, muito além do tempo dela. Outra mulher que merece aí um dia aqui no canal, um episódio aí totalmente voltado para ela. Então aqui, ó, Moinho Fluminense, e aqui os armazéns, as docas aqui funcionam nessa região. E aqui nós temos esses armazéns que agora viraram locais destinados à cultura, exposição, shows, mas eram antigos armazéns aí de carga, principalmente o café. Oba, bom? O café era trazido lá do Vale do Paraíba aqui para o Rio de Janeiro. Então eles ficavam armazenados nesses armazéns aqui. Então eram armazéns de grãos. E daqui eles pegavam os navios para serem vendidos. Beleza? Então esses armazéns depois foram abandonados. E agora, com essa nova Praça Mauá, eles foram revitalizados. E essa área, cara, ficou muito legal, bonita mesmo. Aqui, um dos principais símbolos dessa região, que é o grafite do Cobra. Então, ele é um grafite muito grande, um dos maiores do mundo, que fala das nações dos 5 continentes. Em São Francisco da Prainha eu gostei de uma cabocla da Pedra do Sal. Metros finais, chegando ao fim, a meia do porto, toda essa história que envolve essa praça tão querida que mora no coração de todos os cariocas. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu mesmo, foi demais participar da meia do porto. Ano passado eu fiz ela, já testado médico, dedo arrebentado no problema, mas esse ano consegui completar ela com tranquilidade. Cansado, mas tranquilo. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo no canal. Vai, Cadu, já acabou. Sim. Um dia vi Iemanjá cantando num dancilar e diz
Diz aí que mal